Bora, nação, mais um vídeo aqui no nosso canal. Agora nós vamos reagir aqui os comentaristas, como por exemplo o Pilhado e o Mauro César, falando sobre o Flamengo no Mundial de Clubes, né? O Flamengo venceu a partida hoje contra o Al-Ahly por 4-2, que valeu o terceiro lugar da competição. Tivemos aí o Real Madrid campeão da competição, vencendo por 5-3 o Al-Hilal, né? Então nós vamos reagir aqui o técnico Vitor Pereira e também o Davi Luiz rebatendo o jogador Rodrigo do Real Madrid, que provocou o Flamengo. Nós vamos aqui reagir, mas chega aqui, nação, deixando seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos e notícias do Mengão, tá certo? Antes do vídeo, eu quero apresentar para você uma oportunidade. Você que deseja fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando o celular e uma conexão com a internet, vai rapidinho, clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde ali você vai aprender tudo referente a essa oportunidade, que vai levar você a fazer de R$3.000 a R$5.000, utilizando o celular e uma conexão com a internet e recebendo comissões como essa que você está vendo aí na tela. Então vai lá, clica, confere, não é golpe, não é fraude, aproveite essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo? Créditos desse vídeo vou deixar aqui ao canal do Pilhado e também ao canal Mauro César, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui reagir às notícias do Mengão. Vou começar fazendo a pergunta para você, que é a mesma que eu fiz para o Pedro. Nos últimos 3 jogos foram 9 gols que o Flamengo marcou e 9 gols que o Flamengo sofreu. Tá tendo um desequilíbrio aí entre a defesa e o ataque, Davi? É difícil você mencionar só uma coisa. Eu acho que o calendário não nos proporcionou algo legal e bacana, por conta de pegar todos os times em condições diferentes. Só o Palmeiras estava nas mesmas condições que nós. Claro, quando se toma muito gol. Que isso? Cabe a nós ajeitarmos dessa maneira o sistema defensivo, e como um sistema defensivo somos todos nós, desde o primeiro defensor, que são os atacantes, mas também vejo como um pouco normal numa pré-temporada, onde nos times que eu estive, essa era sempre a primeira briga de ser um time coeso defensivamente. Eram sempre jogos de muitos gols e de muito espaço. Então a gente está no momento da temporada agora onde a gente deve analisar o que a gente fez nesse começo, principalmente esta parte também, e crescer como time. E como grupo, o que você acha que vocês tiram desse Mundial, do que foi hoje também, conseguindo uma vitória de virada, apesar da derrota na semifinal? Como grupo, o que você acha que muda esse Mundial para vocês? É uma oportunidade de amadurecimento. Todos os times que vieram aqui vieram com o intuito de estar na final disputando o título. Com a gente não é diferente, infelizmente não acontece. Quando não acontece, o jogo de hoje é uma preparação mais mental do que tudo, e principalmente pelo que as condições do tempo nos proporcionou hoje, que era um jogo de muito vento, de que a bola não ficava parada nem sozinha. Então a gente soube ter esse discernimento, lutar bastante, e a nível emocional trazer para dentro de novo o brio de representar o Flamengo, e o mínimo que a gente deveria fazer era se lutar bastante hoje para esse terceiro lugar. Davi, como é que foi a semana? A gente tá... Como é que foi a conversa durante a semana, depois de um jogo, antes desse? Como é que foi a conversa? Existiu aquele tal pacto que o pessoal falou, enfim? Não sei de onde vocês tiraram isso, mas eu acho que não existe pacto quando você representa um grande clube. Representa sim o discernimento de saber o que você representa. O Flamengo é muito grande em todas as competições que entra com condições e com ambição e com o objetivo de lutar por elas. Então não vai ser agora que a gente vamos lutar pela Libertadores. Isso é nosso objetivo, isso tem que ser o objetivo. O jogador deve pensar dessa forma, e todo mundo que representa o Flamengo deve pensar dessa forma. Agora o papo que a gente teve primeiro foi a decepção de não estar disputando este título que a gente tanto sonhava, e depois saber que a gente deve continuar. É um ano ainda que não terminou, é um ano que está começando, e que a gente tem muitas competições pela frente. Então a gente deveria aprender com aquilo que aconteceu,
dar o clique logo de mudança, porque teríamos um terceiro lugar para disputar, e agora fazer uma alta análise dessa competição para a gente levar as coisas positivas para o futuro. Obrigado. Obrigada, Davi. Parabéns, Vitor. Parabéns pela vitória. Esse resultado te dá um pouco mais de tranquilidade para a sequência do trabalho, Vitor? Assim, a equipa precisa de um bocadinho, um processo que está em curso, não é? Um processo que não está em curso há muito tempo, não é? Está em andamento há cerca de um mês e alguns dias. Se for um processo em cima de resultados, em cima de bons resultados, a tendência é para evoluir mais depressa. Se for em cima de maus resultados, colocam-se dúvidas, pontos de interrogação, portanto, os resultados são importantes também, mas mais importante ainda é nós sentimos que a equipa está a corrigir determinados erros, está a evoluir, em determinados momentos joga já um jogo que eu gosto de ver jogar, em outros momentos ainda não está com a consistência que eu gosto de ver nas minhas equipas. Vitor, em relação ao jogo de hoje, tendo como base também a semifinal, o que sua equipe mostrou que mais te deixou feliz, os pontos positivos que você viu hoje da sua equipe? Quais que você destaca? Nós tivemos um ou outro momento no jogo que eu gostei, uma boa entrada no jogo, com muito vento, muito difícil jogar nestas condições, mas a equipa muito próxima, a trocar bem a bola, a circular bem, a encontrar espaços interiores, espaços por fora. Depois chegamos ao golo, a jogar bem. Depois do golo, eu percebi, depois do golo deu a sensação que a equipa estava em vantagem e perdeu um bocadinho essa qualidade, perdeu a qualidade de ter bola, de ficar com bola. Eles começaram a pressionar mais um bocadinho e nós tivemos algumas dificuldades. Portanto, é essa parte do jogo que é preciso corrigir. Depois entramos na segunda parte a querer outra vez ter bola, a querer propor o jogo, a querer fazer o nosso jogo, só que defensivamente continuamos a ter aspectos a melhorar, não há dúvida, aspectos a melhorar. E depois tivemos aquela parte do jogo a jogar com a mais, que eu acho que aí tivemos qualidade, aí começamos com mobilidade, com dinâmica e conseguimos um bom resultado. Mister, eu queria que o senhor fizesse uma análise do jogo do Vidal, né? Se ele fez exatamente o que o senhor queria que ele fizesse no meio campo. O Vidal fez um jogo consistente, um jogo, para mim, um jogo muito bem conseguido, e a provar que está metido, a provar que está com o grupo, a provar que está motivado e que é uma opção muito válida para nós. Professor, nos últimos 3 jogos foram 9 gols marcados do Flamengo e 9 gols sofridos. É a sua dor de cabeça ali consertar a marcação, a zaga, a defesa? Não é a defesa, é a equipa toda. A equipa toda tem que defender melhor. Nós, como equipa, temos que defender melhor. Temos que ser mais... É claro que eu olho para a equipa, não é uma equipa que, do ponto de vista físico, que seja uma equipa encorpada. Não é essa equipa. Se não somos essa equipa, temos que ter mais bola. E temos que ser mais agressivos no momento em que perdemos bola, porque senão hoje corremos demasiadas vezes para trás e isso é que nós temos que evitar. Temos que evitar que o adversário chegue tantas vezes lá à linha de fundo e que tire cruzamentos e que no corredor lateral consiga tirar cruzamentos e que consiga... É essa a evolução que nós temos que fazer como equipe. O balanço que se faria em relação ao Mundial, principalmente pensando no amadurecimento do elenco, porque às vezes um momento como esse, de uma derrota, como foi na semifinal, também pode ajudar no que representa o futuro dessa temporada. Nesse sentido, o Mundial foi importante. Para mim foi importante porque deu para perceber algumas coisas, deu para tirar algumas ilações, e é com base nessas ilações que nós vamos construir o futuro, que vamos dar os próximos passos para evoluirmos, para sermos mais competitivos. Mais duas, hein, gente? Mesmo com o 3º lugar no Mundial, uma parte da torcida vem criticando muito nas redes sociais e tal, e queria saber o que o torcedor pode esperar da temporada do Flamengo de 2023. O mesmo que eu espero, uma equipa mais forte, mais competitiva, com maior qualidade, e naturalmente a crítica neste momento é uma coisa natural, porque o adepto do Flamengo, a torcida do Flamengo está habituada a títulos, quer ganhar, é um clube vencedor, e quando não se conseguem os títulos é natural que
que a crítica surge. Agora, é preciso ter consciência de que trabalho, estamos há um mês no clube, já jogamos não sei quantos jogos, quer dizer que com estes jogos todos é muito difícil trabalhar o que pretendemos e temos que ter, eu sei que eles estão um bocadinho como eu estou, não é? Eu também quero ver uma equipa mais forte, mais agressiva, mais dominadora, mas é essa equipa que eu quero ver. Agora é preciso perceber quanto tempo de trabalho nós temos até aqui. A última, hein? Os seus adversários, nos 2 jogos, acertaram 50% dos lançamentos. Esse é o problema a resolver, a bola longa do adversário? É também um momento do jogo que é importante controlar, não é? Quando o adversário está a ameaçar com uma bola na profundidade, nós temos que saber controlar esse momento, mas para mim até mais do que isso, há mais aspectos e nós vamos melhorar, não tenho dúvidas nenhumas. Estamos num processo de crescimento e vamos melhorar, o nosso processo defensivo vai melhorar de certeza e o nosso processo ofensivo também. Nós sabemos o caminho, é uma questão de tempo. Bem? Muito obrigado a todos. Um Flamengo que para mim fez o mínimo, né? O mínimo que poderia fazer esse time do Flamengo. Para mim, longe de ser uma grande atuação, o resultado para mim foi enganoso, porque o Flamengo não fez uma grande partida. O Flamengo, inclusive, passou sufoco grande parte das vezes. E o que eu quero deixar claro, para mim, o Flamengo não me convenceu. Flamengo muito exposto defensivamente de novo. Um Awali que teve um pênalti perdido, que teve um momento que jogou melhor que o Flamengo, que atacou mais que o Flamengo, um Flamengo que segue apático, na minha opinião. Depois que fez o 3-2, o Awali teve que se abrir todo, aí fez o 4-2, mas não me convenceu. É um Flamengo que não me convence. Por quê? Porque é um Flamengo apático, é um Flamengo que pode ter muito mais vontade dentro de campo, que pode ser muito mais intenso dentro de campo e que não é. É um Flamengo que tem time para isso. É um Flamengo que, se o Vitor Pereira, apilhado, está implicando com o Vitor Pereira, eu não sou a favor da saída do Vitor Pereira, porque agora que já contratou, eu acho que tem que dar tempo para o cara. Agora, ele já chegou fazendo um bando de besteira, ele já chegou tirando Arrascaeta e Everton Ribeiro no mesmo jogo, e eu não vejo um Flamengo com intensidade. Eu gostaria de ver um Flamengo marcando mais pressão no ataque, um Flamengo mais ofensivo, um Flamengo jogando para frente, o que não é o que a gente vê do Flamengo do Vitor Pereira. Ganhou do Awali porque a defesa do Awali é ridícula. Ganhou do Awali porque o Awali cometeu um pênalti infantil, porque o goleirão do Awali entregou o gol do Pedro, aquele gol que ele sai igual uma barata tonta, choca com o zagueiro e entrega o gol. O segundo gol do Pedro também foi entregado da defesa. Ou seja, o Flamengo fez 2 ataques, quer dizer, fez 2 gols, que pelo menos 2 que foram dados, que foram moles da defesa do Awali, que mostram que esse Mundial de Clubes tem muito time ruim. O próprio Al Hilal, o Flamengo não poderia ter perdido para o Al Hilal, não poderia ter perdido para o Al Hilal, e perdeu para o Al Hilal. Então, para mim, esse terceiro lugar, eu até digo que eu fiquei impressionado com a quantidade de torcedores rubro-negros que foram para o estádio ver esse jogo, porque para mim é meio humilhação o Flamengo disputar um terceiro e quarto no Mundial de Clubes com o investimento que tem, com o dinheiro que tem para contratar jogadores. Então, o Flamengo, é o que eu coloquei aqui na capa, fez o mínimo aceitável nesse Mundial de Clubes. Era o mínimo. E eu digo, a gente está com uma enquete aí perguntando se o Flamengo convenceu ou não. Eu digo a minha resposta, não me convenceu. O Flamengo escapou de um vexame. Correu o risco de ficar em 4º lugar, correu o risco de ser derrotado pelo Al Ahly do Egito, ficou atrás do placar tomando virada no jogo disputado no Marrocos, na cidade de Tanger. Mas no final venceu por 4-2 e segurou o terceiro posto. Melancólica colocação para quem esperava disputar com o Real Madrid o título mundial e, quem sabe, reconquistar essa honraria. Uma decepção que poderia ser ainda mais profunda, mas que não apaga o vexame rubro-negro em terras marroquinas. Muito bem, o Flamengo ficou no terceiro lugar no Mundial, jogou mal, teve momentos de um certo desleixo até, o time relaxado, o time preguiçoso. O Vitor Pereira estreou 27 dias antes desse jogo, gente.
Será que a culpa é dele mesmo? Será que ele é o grande culpado? É claro que ele tem uma responsabilidade nisso tudo. Ele é o técnico, ele escala, define o sistema de jogo. Ele que escolheu o Mateuzinho, que cometeu o pênalti no jogo passado. Enfim, ele que faz as substituições, certas ou erradas. Mas os jogadores que estão tendo tempo no clube, os dirigentes com as suas escolhas, tem muita gente que pode ser questionada e até responsabilizada pelo trabalho que vem sendo desenvolvido no Flamengo. Não dá para colocar toda a culpa do Vitor Pereira. São 6 técnicos do Flamengo no período que o Palmeiras teve o mesmo treinador. E os dois times meio que se revezam nas conquistas até em quantidade. E até em quantidade e tipo de fracasso. No caso, o Palmeiras também fracassou como o Flamengo 2 anos antes, né? 3 anos antes, né? É verdade, 2 anos antes, que foi a temporada 2020, mas já em 2021. Então foram 2 anos atrás que o Palmeiras jogou também o Mundial de Clubes e não conseguiu chegar à final, perdeu para o Tigre do México, depois perdeu para esse Al-Ahly dos pênaltis, não fez nenhum gol. Foi ainda pior do que o Flamengo fez. Ou seja, os dois têm fracassado e triunfado de forma muito parecida, mas um tem um projeto esportivo que tem sequência com o mesmo treinador, com a mesma comissão técnica, conhece os jogadores, conhece o clube, conhece a torcida, conhece a imprensa, conhece o ambiente. E o Flamengo fica trocando a toda hora. E não dá para ficar colocando a culpa toda no técnico. É claro que ele vai ter sempre uma responsabilidade. Mas os dirigentes, pelas escolhas que fizeram, pelas férias longas demais para os atletas, pela maneira como atuam no mercado, podem ser questionados, devem ser questionados. O Flamengo precisa de um projeto esportivo real. E um projeto esportivo real passa por uma sequência de trabalho. Não é Vitor Pereira, Jorge Jesus, Guardiola, Jürgen Klopp, Marcelo Galhardo. Ninguém vai chegar e transformar um time que terminou 2022 jogando mal, de forma desorganizada, bagunçada até, numa equipe imbatível, sensacional. Não é assim que funciona. Quando a referência é o Flamengo do Jorge Jesus 2019, é fundamental lembrar que o técnico português desembarcou no Brasil, teve 20 dias treinando com o seu elenco, quase todo ele, né? Exceto um ou outro que estava convocado, porque acontecia a Copa América naquele momento. Terminada a Copa América, ele estreou na Copa do Brasil contra o Atlético lá no Paraná, empatou, depois empatou no Maracanã, perdeu nos pênaltis, foi eliminado e aí passou a ter semanas livres para treinar sempre que havia rodada às quartas-feiras, quintas-feiras de Copa do Brasil. Isso foi fundamental para ele aprimorar o seu trabalho. Jogava só no fim de semana e quando tinha Libertadores. Correu o risco de ser eliminado pelo Emelec da Libertadores, depois de errar na escalação com o Rafinha na linha de meio-campistas, lembra? Contra o Emelec lá em Guayaquil. Perdeu por 2-0, jogo polêmico, muitos erros, inclusive da arbitragem condescendente, quebrado o tornozelo do Diego Ribas. Aí no Maracanã, um pênalti mal marcado deu a vantagem ao Flamengo, devolveu o placar. Teve erro de arbitragem dos 2 jogos. O Flamengo vence 2-0 e supera o Emelec nos pênaltis. E se fosse derrotado nos pênaltis? Como é que ia ficar? Aí o Jorge Jesus avançou, mas veja quanta coisa aconteceu. Teve partida muito ruim contra o Bahia, derrota por 3-0 em Salvador, na estreia do Felipe Luiz. Teve um jogo contra o Botafogo do Eduardo Barroca, em que o Flamengo não jogou nada bem, quase perdeu o jogo, acabou vencendo com muita dificuldade. O Botafogo com um time bem limitado à época. Então você vê que o início foi difícil até para o Jorge Jesus, como é para qualquer treinador. Dificilmente o cara chega e automaticamente tudo funciona. Não é o normal. Quando esse choque ocorre, costuma ser um tiro curto, um impacto muito mais emocional, motivacional nos atletas do que um trabalho técnico, tático, com profundidade. E o que o Vitor Pereira tem que fazer é um trabalho com profundidade. Ele tem dito isso e falou mais uma vez após esse jogo contra o Al-Ahly dessa necessidade de ter tempo para trabalhar e desenvolver um trabalho. O Flamengo taticamente não tem praticamente nada. Tem muita coisa para mudar, muita coisa para melhorar. Agora, é preciso que o torcedor, o dirigente e até a imprensa entendam como as coisas funcionam. Quando alguém fica insistindo na pergunta sobre o futuro ou não do técnico, quando o rapaz assumiu o comando do time no começo de janeiro e a sua estreia à beira do campo aconteceu poucas semanas antes daquela partida, realmente isso é um escárnio, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. Isso não é não me parece um trabalho minimamente jornalístico, e sim uma fanfarronice, né? O Vitor Pereira fará um mês da sua estreia, que foi na vitória sobre a Portuguesa do Rio de Janeiro, no dia 15. Dia 15 é quarta-feira agora, quando ele vai jogar contra o Volta Redonda. O Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Ou seja, nem um mês ele tem. Não tem cabimento ter uma opinião formada sobre o trabalho desse técnico que ele poderá fazer num período tão curto. Então é isso daí, nação. Deixa o seu comentário aí, se inscreva no canal e coloca a sua opinião. O que você achou dessa decepcionante participação do Flamengo no Mundial de Clubes? Escreva aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.